Olá, eu sou o Daniel Vargas e estamos aqui para mais um encontro nessas videoaulas para falar sobre documentário. No dia de hoje, eu quero falar para vocês de formas concretas de produzir documentário utilizando as técnicas que a gente tem hoje e as narrativas online que temos na web, pois elas são muito recorrentes nos dias de hoje. A gente, quando começa a pensar em poder utilizar essas ferramentas e utilizando a web como cenário ideal para conseguir contar histórias com uma abrangência maior, que cheguem em mais pessoas e me permitam não complicar tanto o processo, por exemplo, da distribuição ou de grandes circuitos de festivais ou chegar no cinema, é obviamente produzir conteúdo para a web. Existe um conceito que a gente vem ouvindo já faz um tempo e que pode ser muito prático no nosso caso agora, e é as narrativas transmídia, né? Em que basicamente a gente começa construindo uma história, levando ela, por exemplo, num formato literário ou escrito, né, em texto. A história pode continuar em um formato como fotografia e pode desenvolver um material em vídeo também. Então essa possibilidade transmídia é justamente a ideia de transitar em vários formatos em cima de uma mesma história. Então é uma forma em que equipes de realização podem subir material na web, criar páginas gratuitas, criar diversos conteúdos, né? Podem ser micro documentários ou informações em cápsulas que a gente chama, todos ao redor de uma mesma ideia. Então eu sugiro e proponho que a gente pense equipes de trabalho que por afinidades trabalhem texto, fotografia e vídeo, todos eles subidos em alguma plataforma ou meio que eu consiga divulgar meu trabalho na web e tenha uma abrangência maior. Da mesma forma, é importante entender que essas linguagens na web, elas são muito mais rápidas, elas são muito mais curtas e elas têm que ser mais diretas. Ou seja, mais rápida no sentido do ritmo de contar a história das imagens, né? A gente não tem tanto tempo para ficar divagando, pensando e deixando que o espectador acompanhe o processo, porque o espectador, hoje em dia, esse web espectador, ele tem uma necessidade de consumo por conteúdo e imagens muito rápido, muito dinâmico, e a gente precisa entender e acompanhar isso. Então, essa multiplicidade de informação que a gente recebe hoje seria como a narrativa principal que a gente utiliza para estes exemplos, ou este tipo de prática, na qual eu vou produzir conteúdo em diversas plataformas, ao mesmo tempo comunicando coisas diferentes e gerando no espectador sensações e formas de consumir esse material de formas diferentes. E por outro lado, a gente tem também o conceito de interatividade, que é muito trabalhado hoje na web, que consiste no quê? Antigamente, o cinema e a produção audiovisual era feita por quem sabia produzir e era apresentada para seu espectador de uma forma já pronta, linear, ou seja, um acontecimento atrás do outro. Eu não tinha como escolher em que momento assistir o quê, mas eu tinha que sentar numa sala de cinema, por exemplo, olhar o filme do jeito que tinha sido construído e apresentado, e era essa forma que eu podia construir. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem que pensar que o nosso web espectador, ele tem que interagir, né, como um realizador em muitos casos. Então é uma forma de permitir que essa pessoa que está ali na frente assistindo o nosso filme não fique mais paciente ou inerte ou quieta, né, sem produzir, mas que possa talvez também ser convidada a produzir conteúdo, né,
a se relacionar mais com a história, pois isso vai nos permitir que a gente traga esse espectador para a nossa história e se relacione de uma forma diferente com esse documentário para a web. É muito importante entender também que vender nosso peixe, vender nossa ideia faz parte do processo de divulgar ou distribuir ou fazer, dar a conhecer nosso filme. Então, hoje em dia, ferramentas como YouTube, Instagram, o próprio Facebook, que já não é tão comum, mas ainda permite divulgar nosso material, sejam utilizadas como forma de engajamento para a nossa história, né? Pois elas permitem um alcance maior e não tem custos maiores de produção, assim como sites, blogs ou espaços que permitem que monte uma série de informação em que as pessoas consigam entender o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer e como eles podem participar disso. A gente vai deixar aqui embaixo também algumas referências bem interessantes que vocês podem pesquisar e entender mais. Mas o importante é que a gente consiga formar uma equipe comprometida com contar essa história e consiga dar ao público entender o que eu quero fazer e como eu quero fazer. Hoje em dia também, quando tenho meu filme pronto, e essa é uma parte muito importante da produção cinematográfica e documentários, depois de conseguir editar ou montar essas minhas peças em diversos programas que também podemos achar gratuitamente hoje na internet ou em aplicativos, a gente possa talvez pensar em participar de mostras que divulguem meu trabalho, né? Então tem muitas mostras de estudantes ou de festivais menores com mais facilidade de entrar e participar, para a gente pensar em que nosso filme possa ser visto por um público maior, pois acredita-se que o processo cinematográfico de contação de histórias através do audiovisual só se completa no momento em que o espectador assiste esse material. Então, não basta a gente ter uma ideia boa, criar um projeto bom, gravar, editar, finalizar e divulgar, mas justamente que essa minha divulgação atinja pessoas que sejam tocadas por essa minha história, que de alguma forma elas se identifiquem com essa história e a gente consiga ter um apelo maior com a temática que a gente está tratando para sensibilizar as pessoas com essa história. Então, desta forma, vale a pena pensar que é bem importante conhecer, entender e aprender as formas de se fazer cinema hoje, mas também é importante ver o lado de como o audiovisual e o cinema pode nos tornar melhores pessoas a partir de olhar para outras realidades de forma diferente, né? A partir de querer contar histórias, né? De uma forma em que a gente entenda o mundo em que a gente está e entenda como nós nos relacionamos com essa realidade, com esses mundos, com outros mundos, né? Acho que o que mais pode nos trazer dessa experiência toda de querer entrar a entender o cinema, o audiovisual, ou tratar dessas narrativas audiovisuais que hoje em dia são tão recorrentes e tão comuns, é justamente olhar para o outro através de uma lente que filtre algumas realidades, né? Aprender a escutar, né, o audiovisual, essa questão do áudio no audiovisual nos permite olhar para a escuta que muitas vezes a gente não desenvolve muito, né? Então acho que o mais importante desse processo todo seria isso: olhar para outras realidades de uma forma atenta, né, e sensível, e escutar também outras histórias, outros processos, para assim conseguir entender e escutar nosso próprio processo e olhar para a nossa própria história dentro desse universo todo narrativo, comunicacional que a gente está trabalhando. Então, dessa forma,
encerramos nosso processo de 6 aulas. Espero ter contribuído ao processo de vocês, né? Vamos deixar aqui algumas referências também de outros canais que podem ser referência para vocês ampliarem esse conhecimento na área audiovisual. Hoje em dia existem múltiplos espaços para isso. E também agradecemos a vocês por terem participado deste processo, deste projeto, e fico à disposição com a equipe toda desta iniciativa para conseguir acompanhar vocês com qualquer dúvida no seu processo e poder acompanhar os frutos deste momento que a gente teve ao longo destas aulas. Agradeço muito a nossa equipe de produção também, ao convite por acompanhar vocês numa breve resenha básica do documentário, e espero poder ver trabalhos que surjam deste processo todo e que seguramente vão nos engrandecer, fazer melhores pessoas e nos tornar seres antenados e ligados com o mundo audiovisual que hoje em dia tem tanta força na nossa sociedade. Muito obrigado e até mais!